Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Antes de mais nada, eu queria te agradecer por estar assistindo esse vídeo e te sugerir de assinar nosso canal caso você goste dele. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é o tamanho de uma conta. Qual tamanho deve ser uma conta para você entrar no Forex? Muita gente pergunta se é possível trabalhar com uma conta pequena, se é necessário ter mais de $1.000, $5.000 numa conta, quanto que é necessário para começar. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e falar como que é possível se operar com uma conta que é considerada pequeniníssima, que é uma conta de $200. Antes de começar a apresentação propriamente dita, vale lembrar que investir em Forex envolve alto risco. Você pode perder todo o dinheiro que você está investindo e por isso você nunca deve investir um dinheiro que você não pode perder. Um dinheiro que serve para você pagar suas contas, para você pagar seu plano de saúde, para você comprar comida, pagar escola dos seus filhos. Enfim, é um dinheiro que você deve ter separado para investimento e esteja disposto a perdê-lo, sabendo que isso pode acontecer. Apesar de que nós vamos mostrar aqui formas de como evitar para você perder esse dinheiro. Vamos lá. Qual que é a mentalidade que você deve ter quando você for operar com dinheiro de verdade? Seja qual for essa quantidade de dinheiro, mas especialmente uma conta pequena. Primeiro ponto é você pensar que uma conta de baixo valor, por si só, não vai te proporcionar um rendimento que te permita viver de Forex. Isso é ilusão. Mais pra frente a gente vai ver formas que pode ser que você consiga viver de Forex mesmo com essa conta, mas o rendimento só dos seus trades é ilusão você achar que com uma conta de $200 você vai tirar $200 por mês, $500, $1.000. Você vai multiplicar essa conta por 2 em um mês ou coisas desse tipo, certo? É importante você sempre pensar em percentuais e em pips. Esquece os valores absolutos, esquece. Se você tem que entender que essa conta serve para você praticar e sempre pensar em percentual. Todo bom trader pensa em percentual, não pensa em valor absoluto. Então, $10 de lucro numa conta de $200 é um lucro maravilhoso, é um lucro de 5%. É assim que você tem que pensar. Certo? Pensar sempre em percentual. Outra coisa que tem que estar na sua cabeça é que essa conta, você vai usar a conta para se acostumar em operar uma conta real. O que quer dizer isso? Que às vezes você está operando em demonstração, está tendo lucro, né, sem colocar o seu dinheiro, mas quando você coloca o seu dinheiro de verdade, a coisa muda de figura, a psicologia muda, você fica com medo de perder esse dinheiro, ou fica querendo ganhar esse dinheiro rápido. Então é sempre legal você, depois que você já fez operações numa conta de demonstração, começar com uma conta pequena como essa, para ir se acostumando e especialmente começar a desenvolver essa mentalidade de pensar em percentual. Outra coisa muito importante da mentalidade é você pensar o seguinte: o mais importante é você se manter vivo no mercado. Por quê? A maioria, a enorme maioria, alguns dizem que mais de 90% dos traders, né, ou das pessoas que estão operando no mercado de Forex retail, que são essas pessoas pequenas que trabalham com corretores, que não são grandes bancos, que não são hedge funds e coisas desse tipo, 90% dessas pessoas perde dinheiro no mercado. Enquanto 10% está ganhando dinheiro ou esses bancos estão ganhando dinheiro. Então, o mais importante é você se manter vivo no mercado. Os iniciantes ou esses retail traders, né, que são chamados, perdem dinheiro porque ficam muito gananciosos, querem ganhar muito dinheiro rápido, e o Forex não é dessa forma que funciona. Se você está querendo ganhar dinheiro rápido, significa que você vai arriscar muito, e a chance, por mais que você consiga uma ou duas vezes ganhar dinheiro e ter um bom rendimento, mas se você continuar fazendo isso, é muito possível que no futuro você perca muito dinheiro e até estoure sua conta. Então,
Tenha em mente que o importante é você se manter vivo e um rendimento de 5% ao mês está mais que excelente, especialmente se você está começando. Se você se manter vivo no mercado e ficar no 0 a 0 todo mês já está ótimo como iniciante, certo? Se você tiver um rendimento de 5% ao mês, você está batendo qualquer investimento que seu banco pode te oferecer, ou tesouro direto, enfim. Fique satisfeito com isso, tá? Então, o que é importante para você poder trabalhar com essa conta? É você saber dimensionar bem suas operações, para você poder dimensionar seu risco, certo? Então, uma sugestão comum é você nunca arriscar mais de 5% do seu capital numa trade. Eu já acho esse 5% muito. Então a minha sugestão, tá, é uma sugestão, eu não estou indicando você fazer isso, não me responsabilizo, mas enfim, a minha sugestão é você não arriscar mais de 2% do seu capital em uma trade. O que significa se você ter uma conta de $200? Que você nunca vai perder mais de $4 numa trade, ou seja, você nunca vai perder mais de 2% desses 200 numa trade. Outra sugestão de bons traders é você trabalhar com um fator de recompensa-risco maior que 2. O que quer dizer? Que quando você for fechar uma trade que está positivo, você vai fechar um rendimento de $8 ou mais. Pode acontecer de você ver que o mercado vai virar contra você, você fechar um rendimento de 6, outro você fechar de 4, de 1 para 1, mas tentar manter essa média de um rendimento de $8 por trade, né? Considerando que você tem uma conta de $200. Ou seja, você teria um rendimento de 4% por trade. Pode ser até maior. Muitos traders falam que você deve trabalhar com um fator de 3 para 1, ou seja, você ganharia $12 nas trades que você ganhar. Enfim, o maior erro de um trader iniciante é fechar as operações que estão perdendo com uma perda grande e fechar as operações que estão ganhando com um lucro pequeno. Então esse fator é muito importante. Outros vídeos a gente já falou sobre isso e você pode ir vendo. Então, como que você faz para poder dimensionar? Ou seja, você decidiu que você vai ter um risco de $4 numa operação. O que isso quer dizer em pips? Ou em quanto que você vai abrir? Você vai, na hora de se investir, abrir uma operação lá na sua corretora ou no eToro, que é a plataforma de investimento que eu sugiro. Como que você vai fazer? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta. Tem uma ferramenta que eu desenvolvi, mas é uma ferramenta gratuita, não custa nada, você não precisa de usar ela, você pode criar uma planilha do Excel, mas é só uma ferramenta para facilitar, que te ajuda a pensar isso. Tá? Eu vou mudar de janela aqui, vou lá para ela, e está aqui, planejador de estratégia de Forex, está lá no forexsocial.com. Tá? Você entra lá, você vai achar essa ferramenta. Eu diminui um pouquinho aqui, o tamanho dela normal seria assim, mas eu diminui um pouquinho aqui no meu navegador para poder ficar melhor na tela. Você pode dar um zoom se você quiser ou depois entrar lá. Então tá aqui, comece preenchendo aqui, tá? Na coluna da esquerda aqui, seu capital total em dólares aqui, ele começa com 1.000, eu vou mudar aqui o nosso exemplo para $200, certo? Qual que é o risco máximo, também chamado de drawdown, né? Drawdown, que você quer ter nessa... Vamos supor que você abriu várias operações, e qual que é o risco máximo que você quer ter numa semana ou num mês? Ele está aqui uma sugestão de 8, eu vou manter. Risco máximo por operação 2%, ou seja, eu vou arriscar no máximo 2% desses 200 em cada operação. Qual que é o ratio de recompensa e risco, ou aquele fator que eu falei? Aqui ele começa com uma sugestão de 2,5, eu vou manter, tá? E o spread médio, quanto em média que sua corretora te cobra em pips para você abrir uma operação. Aqui eu vou deixar 3, que é quanto que a corretora geralmente cobra, quanto que ela cobra para dólar euro ou dólar pound, é nessa faixa de 3 pips, tá? Então, tendo preenchido isso, eu vou aqui só mudar, por exemplo, vou te mostrar que se eu mudar aqui para 5, ele muda os outros valores,
tá? Vou voltar para 2,5. Se eu voltar aqui, meu risco por operação para 10%, ele já vai mudar, tá? Então eu vou voltar aqui o risco por operação para 2%, para a gente poder ver os valores que a ferramenta dá. O que ela está me falando? Como o meu drawdown máximo é de 8, ela está falando que meu risco máximo é 16, que seria os 8% desses 200. Como o risco em cada operação é 2, o máximo de operação aberta com 2% são 4. Então, se eu tiver 4 operações com risco de 2%, eu vou chegar nesse risco máximo de 8%. Tá? Então, se eu diminuir aqui para, por exemplo, eu não quero nunca estar arriscando mais de 4% da minha conta. Eu vou estar arriscando no máximo R$8 e vou ter 2 operações abertas, porque é 2% para cada operação. Quanto que é o risco máximo por operação nesse caso? É $4, ou seja, 2% de 200. E qual que é o lucro mínimo para manter esse fator de recompensa e risco? É um lucro mínimo de R$10. Tá? Continuando aqui na ferramenta, aqui ele apresenta uma projeção. Se eu trabalhar sempre com esses números de R$4 quando eu perder e 10 quando eu ganhar, depois de 10 operações, que é esse valor que está aqui, se eu perder 80% das minhas trades e ganhar 20%, eu vou ter um prejuízo de $12. Tá? Se eu tiver, já vou pular aqui, já vou aqui para os 50%. Se eu fechar 50% das minhas trades com lucro e 50% com perda, ou seja, eu abri 10 operações, 5 delas bateram o meu stop loss lá nos $4 e 5 delas bateram o meu take profit em $10. Eu vou ter um lucro de $30, que seria 15% dos meus 200 investidos inicialmente. Certo? Se eu tiver um lucro maior, se eu fechar mais operações corretamente, ou seja, se eu 8 das minhas 10 operações eu fechar no lucro, eu vou ter esse valor aqui de retorno. Isso é só uma projeção básica. O que importa para a gente aqui nesse caso são essas caixinhas que tem aqui embaixo. Ele tem aqui operação 1, operação 2, operação 3, 4, nananã. Isso são possíveis operações. Ops, mexi no tamanho da janela aqui, mas não mudou não tem problema não. Deixa eu voltar aqui para ver se está o tamanho certo, certinho. Tá. Possíveis operações para se abrir. Então eu posso escolher uma dessas. Certo? Então lá no eToro, vamos supor que eu tenho, continuando o exemplo, eu tenho $200 na minha conta. Uma possível operação é eu abrir uma operação com $50, usando uma alavancagem de 10, que o eToro chama de risco. Com isso eu vou estar comprando 500 unidades. Tá? E para eu ter $4 de stop loss, significa que eu vou ter uma margem de 80 pips de stop loss. Certo? Tá ficando claro? Vou passando aqui. Então, se eu abrir uma operação com $20 e uma alavancagem de 25, eu vou comprar 500 unidades da mesma forma. O valor por pip continua sendo o mesmo. Tá? Só muda a quantidade de investido e alavancagem. Aqui você usou uma alavancagem, no primeiro caso você usou uma alavancagem menor, no segundo caso você usou uma alavancagem maior, mas investiu menos, ficou com mais capital lá disponível na sua conta. Tá? Mas você pode bloquear da mesma forma no seu stop loss lá nos $4, que vão ser 80 pips. A ferramenta aqui ainda marca algumas operações de amarelo ou de vermelho, que são operações que ele sugere você não abrir, apesar de ser possível. Tá? Algumas nem são possíveis, na verdade. Por exemplo, essa aqui seria 200% do capital, o eToro nem deixa você abrir isso. Mas enfim, como você dimensionar? Você tem que ver no time frame que você trabalha. Por exemplo, num time frame de uma semana, cada barrinha sendo uma semana, 80 pips de stop loss pode ser pouco.
Já num time frame de 1 hora, um stop loss de 80 pips pode ser muito. Ser dificílimo você conseguir ter um take profit de 200 pips num time frame de 1 hora, né? Então, você tem que... A ferramenta serve para você pensar assim, geralmente eu acho que eu consigo, usando a minha estratégia, fazer lucros de 100 pips, arriscando apenas 40 pips. Então, se eu sei que eu consigo ter lucros de 100 pips arriscando 40 pips, eu vou escolher alguma dessas opções, dessa linha aqui, que me permitem isso. Por exemplo, eu posso abrir uma operação de $100 com uma alavancagem de 10. Aqui ele está marcando de laranja, porque um investimento de $100 eu já vou estar lá colocando $100 na operação. Não tem problema, porque no meu stop loss eu vou travar ele em 40 pips e manter esse risco de 2% da minha conta, certo? Esse percentual de baixo aqui é em relação ao investimento de cima. Aqui, ó, esse percentual aqui, por exemplo, esse 80% que eu estou marcando é em função de quantas unidades que foram compradas, certo? Então, tá aí, é uma ferramenta para você poder dimensionar as suas operações, para você não sair entrando e batendo seus stop loss. Depois que você já sabe, por exemplo, que você quer um risco de $4 por trade, você já sabe como entrar em trades que você vai arriscar $4. Tá? Por isso é importante você dimensionar o tamanho dessas operações. Acho que ficou claro, né? Então aqui embaixo eu trouxe o exemplo de algumas operações seguras. Eu posso colocar $20 na operação com uma alavancagem de 50 e um stop loss de 40 pips. Significa que quando atingir esses 40 pips, eu vou ter perdido $4. Eu não vou perder nunca mais de $4, porque meu stop loss está em 40 pips, comprando 1.000 unidades. Que esses $20 vezes 50 eu compro 1.000 unidades, né? Unidades lá no eToro, né? E outro exemplo aqui é um investimento de $30 com uma alavancagem de 50, colocando um stop loss de 27 pips. Se você trabalha, por exemplo, num gráfico de 1 hora, você pode ter stop loss de 27 pips e arriscar $4 na sua trade. Tá? Ficou claro? Ou seja, a sugestão é nunca arriscar mais de 2% do seu capital em cada operação. Esse é o segredo de um trader de sucesso. Sempre controlar o seu risco, pensar quanto que você vai estar arriscando em cada operação e não passar disso. Porque uma operação que você não coloca stop loss ou deixa ele grande pode arruinar a sua conta inteira. Então, uma pequena projeção, até foi feita usando aquela ferramenta que eu mostrei, não vou delongar muito. Se eu tiver meus $200 na minha conta, sempre com um risco de $4 e uma recompensa de 8, e eu fiz, vamos supor, 10 operações no mês, se eu fechei 20% dessas trades no lucro, ou seja, eu tive $8 de lucro em 20, e nas outras, né, em 2 operações, e nas outras 8 eu perdi $4, eu vou ter um prejuízo de $16. Ou seja, eu continuo no mercado. Isso pode acontecer de você perder 8 trades e ganhar 2. Até os melhores trades pode acontecer isso com eles. Se eu ficar no meio a meio, ou seja, eu perder 5 trades e ganhar 5 trades, eu já vou ter um lucro de $20, que vai ser 10% daqueles $200 lá que eu investi no começo. Tá? E por fim, se eu fechar 8 trades no lucro, com um lucro de $8 e perder 2 trades com prejuízo de $4, eu vou ter um 28% do inicial, que seria um rendimento excelente. Não é fácil você ter 80% de acerto, mantendo essa proporção de 1:2. É mais fácil se você tiver uma proporção de 1:1, mas aí você pode usar aquela ferramenta para você poder vendo, não, eu quero uma recompensa de 1:1, eu quero arriscar $4 e ganhar $4, porque eu estou achando muito difícil você 2:1. E você vai lá projetando, tá?
Então qual que é o pulo do gato? Já que se você estiver mantendo isso, vamos supor que eu vou voltar lá no primeiro slide, né? Não, vou voltar aqui no slide anterior. Eu tô lá, tô aqui fazendo trading 4 horas por dia e consegui 10% do meu inicial, que eu falei que já é um rendimento excelente. Significa $20. É meio frustrante você ficar o mês inteiro trabalhando para ganhar $20. Eu concordo com isso, todo mundo concorda. Nem dá para você viver com $20. Então, qual que é o pulo do gato? Como tentar conseguir ter um rendimento maior sem aumentar seu risco? Se você conseguir manter seu risco controlado, ou seja, não ficar fazendo operações malucas, deixando sem stop loss, arriscando mais de 2% por trade, e se você conseguir ter lucros constantes, ou seja, dentro daquele exemplo ali, se você conseguir fechar 50% das suas trades no positivo, você já vai estar com um lucro bacana, um lucro muito acima da média dos traders iniciantes, até dos traders que estão há mais tempo. Você vai estar apto a se tornar um investidor popular no eToro, que é uma plataforma de investimento social ou social trading, certo? E sendo um investidor popular, você pode ganhar até $10.000 por mês, mesmo com essa conta de $200. Tá? O que é o programa Investidor Popular? É um programa do eToro, que é uma plataforma de social trading. Social trading são plataformas que permitem um investidor, um trader, copiar outro trader. Tá? Eu já fiz até resenha sobre eToro, você pode procurar aí no nosso canal, vou colocar um link aqui embaixo também. Essas plataformas de social trading permitem que as pessoas te copiem. E toda plataforma te dá um rendimento se você tem pessoas te copiando, porque você está gerenciando e gerando um capital ali. Tá? E nesse programa de eToro, você ganha rendimentos fixos em função da quantidade de pessoas que estão te copiando. Tá? Quanto mais pessoas te copiando, maior o seu rendimento. E você tem ainda um rendimento variável. Eu quero deixar claro que eu não estou querendo fazer propaganda para o eToro aqui, não necessariamente é a melhor plataforma do mundo, mas eu estou querendo mostrar como que você pode, tendo uma conta de $200, ter um rendimento bacana sem ficar arriscando demais sua conta. Fazendo trading de forma consciente, com risco baixo, com um retorno inteligente, sem querer transformar uma conta de 200 em $2.000 em um mês. Na verdade, você vai quebrar essa conta. E o eToro te permite isso. Tá? E existem outras plataformas, mas essa é uma que é boa para iniciantes e por isso que eu estou indicando. Então, nesse slide aqui, eu tirei direto lá do site do eToro, vou colocar um link. Ele está mostrando cada modalidade se você é um investidor popular. Aqui embaixo, na última linha aqui, tem esse requirements, que é os requisitos para você estar em cada nível desse. O primeiro nível é cadete, o segundo é rising star, ou seja, você tem uma estrela que está crescendo. O terceiro nível é champion, ou campeão, né? E por fim, um nível de elite, você é um trader de elite. E aqui embaixo tá os requisitos de cada um. Para você ser um investidor do nível cadete, você precisa de ter apenas uma pessoa te copiando. Para você ser um Rising Star, 50 copiadores. 250 copiadores para você ser um campeão. E para você ser de elite, você tem que ter 250 copiadores e ter $300 mil investidos em você. Que esse AUM é um quanto de fundo que você está girando. Ou seja, você tem 1.000 pessoas investindo $300 no você tem $300 mil girando e você se torna um investidor de elite, tá? Então, vou ficar nas modalidades iniciais aqui. Se você é um Rising Star,
Ou seja, se tem 50 pessoas te copiando, você já recebe $350 todo mês. Você tem esse revenue share aí, ele está te falando, se você compartilhar o link do eToro, a pessoa entrar no eToro com seu link, você ganha uma parte dos lucros que eToro tem vendendo como broker, né, como corretora, né, então ela te dá uma parte desses lucros. Esse spread rebate é uma coisa bem interessante. Então, se você é um Rising Star, você recebe, depois de 15 dias que passou um mês, uma parte de volta do que você gastou de spread. Que o spread é o quanto que a corretora te cobra sempre que você entra numa operação. Então, quando você vai subindo de nível, você vai tendo um custo menor para entrar nas operações. O eToro te devolve parte desse dinheiro. Certo? E como champion aqui, se você tiver 250 pessoas te copiando, eles já vão te pagar $1.000 por mês. Olha que interessante, você com uma conta de $200 pode estar recebendo $1.000 por mês sem arriscar essa conta. Você começa a ter um retorno, uma comissão maior quando você indicar pessoas, e eles começam a te devolver mais dinheiro dos seus spreads, certo? Vou beber uma água aqui, que minha garganta é um pouco seca, desculpa. E uma coisa importante aqui é que para você ser um champion ou elite, eles exigem que você faça operações com um responsible trading, ou seja, que você não corra o risco de perder todo o dinheiro de quem está te investindo, né? Basicamente seguindo aquelas regras que eu te falei. Não investir uma parte, não arriscar muito do seu capital. A partir do momento que você tiver mais dinheiro nessa conta também, você vai poder conseguir investir menos e ter uma alavancagem menor, né? E manter e conseguir ter uns rendimentos interessantes. Né? O que eu estou querendo dizer é que com $200 é difícil você investir menos de $50, por exemplo, para ter um rendimento. Mas mais para frente você pode trabalhar com spreads menor, com alavancagem menor. Então, quais são as conclusões? Mesmo com uma conta relativamente pequena, é possível viver de Forex. Eu mostrei como. Você participando de uma rede de social trading. E o mais importante é desenvolver suas habilidades e estratégias de forma a ter lucros constantes e com baixo risco. Então esquece de tentar ganhar muito dinheiro. Você tem que ter em mente, eu tenho que conseguir não ter prejuízo todo mês. Isso é o que você tem que pensar inicialmente. Pronto. Se você não tiver prejuízo ou se você tiver um lucro pequeno todo mês, você já está melhor que 90% das pessoas no Forex. Pense isso. Tá? Isso é o mais importante. E como última conclusão, o programa de investidores populares de eToro pode ser uma boa forma de complementar a sua renda. Eu já expliquei como. Você, por exemplo, sendo um champion aqui, você vai ter $1.000 por mês. Com o real do jeito que está, são R$3.000 por mês. Né? Já é um dinheiro considerável. Então é isso. Bons investimentos. Lembre-se de controlar seus riscos. Se gostou do vídeo, curte, assina o nosso canal. Obrigado. Tchau.